volta com mais um episódio. E este que é o episódio mais aguardado por todas as pessoas que viveram em 2024, não é não, Cardoso? Exatamente. Agora, as pessoas finalmente vão ter uma resposta sobre quais jogos jogar de 2024, porque até então, mesmo com The Game Awards, lista de sei lá quem, GN, sei lá, fala mais alguém aí, Daniel. Kotaku, sei lá o que, nada disso importa. O que importa é o que o Up fala, que é o bom. Então, agora sim vocês vão poder jogar videogame. Essa aqui é a lista killer, né? Exatamente. Tá certo. A lista das listas. A lista das listas, a lista definitiva. Você tá bem, Cardoso? Pô, eu tô com enxaqueca hoje, mas eu tô ok. Só tô com enxaqueca. Cara, posso fazer uma propaganda de um remédio aqui que é excelente pra enxaqueca? Pode. Que é o único que funciona comigo. Ele se chama Speedofen, com S. Ah, eu tô ligado qual que é. Ele é rápido? É por isso que chama isso? Cara, tá que pariu. Tem que ser o Speedofen de sachê, que é o que você dissolve na água. O gosto é horrível, mas, cara, 10 minutos o negócio... Mas ele tem dipirona na composição? Não, ele é... bom. Aquele outro lá, como é que é o nome? Ibuprofeno? Ibuprofeno, é. Ah, esse aí eu tomo de golada todo dia de manhã. Pô, tá. Advil é minha religião. Tá indo bem, hein? Tá bem demais. Tá bom demais. 2025 como? Mas eu quero saber como é que tá a Tainá. Você tá bem, Tainá? Sem enxaquecas por aí? Sem enxaqueca, mas assim, muito calor. Eu não sei o que tá acontecendo, porque quando fica muito calor em Curitiba, que é, né? Curitiba, vocês sabem, muito frio. Eu já fico preocupada, porque o mundo vai acabar. Pra mim já é um indicativo de que a gente tá chegando ao fim. Amiga, mas a gente realmente tá chegando ao fim. De verdade, dessa vez. Exatamente, tá cada vez pior, assim, tá muito calor. Mas fora isso, tá tudo certo. Tá tranquilo. Que bom, fico feliz por você, Tainá. E Marcelo, de você, filosofando muito, cara? Tá bem? Você? A vida tá boa pra você? Cara, aqui em Cuiabá tá nevando. Não, sacanagem. Você tá em Cuiabá? Não, porra. Mas tô bem. Eu tive uma notícia extraordinária nesse final de semana. Algo inesperado aconteceu na minha vida. Eu fui visitar meus pais e meu pai falou: pô, tô vendo aquela série lá. Não é assim que seu pai fala. Calma aí. Fala igual ele fala. Tá, ele falou: pô, tô vendo aquela série lá. Aí eu, qual? One Piece. One Piece? Muito foda. Aí eu, não é One Piece, né? É One Piece. Aí ele falou: eu vi no Google, é um pedaço. Não sei. Só que eu falei, então, a gente não sabe. Cara, como é que você teve coragem de corrigir o seu pai, cara? Pelo amor de Deus. Eu falei, cara, a gente não sabe o que esse nome significa até agora, porque é o nome do tesouro. Aí ele falou, não, mas até o fim dessa semana eu termino a temporada, né? Eu já vou saber. Eu falei, é assim que funciona. Mas, pô, o meu pai assistiu One Piece pra mim, sei lá, é um crossover muito maluco na minha vida. Mas é a série da Netflix ou é o anime? É a série da Netflix. O anime, ele não vai tancar. Pô, ninguém tanca, né? A verdade é essa. Tirando Raquel Segal, que assistiu os mais de 1000 episódios em um mês. Pô, mas a Raquel, ela é uma pessoa especial, né? É verdade, Raquel especial. Inclusive, um beijo especial pra uma pessoa especial, que é a Raquel Segal, que é maravilhosa. Que, inclusive... Vai, sentou na minha mente. Acho que a gente ia falar a mesma coisa. A gente ia falar a mesma coisa. Fala aí. Não, pô, vai aí, mano. Cara, que inclusive a Raquel Segal, nossa querida amiga, colaborou com a gente na newsletter, né? Que agora é uma grande novidade aí, né, Dan? Conta pra galera a novidade aí da newsletter, Dan. Cara, então, você que segue a gente no Orelo, provavelmente a essa altura, né, quando esse programa aqui estiver no ar, você provavelmente já foi notificado, já ficou sabendo, mas você que não nos segue na Orelo, você tem a oportunidade, pensar que você tá errado, você tem a oportunidade de fazer isso agora, e eu não tô falando de você apoiar, porque eu sei que nem todo mundo consegue apoiar, pode apoiar, etc, mas, cara, você já ajuda a gente seguindo a gente no Orelo, ouvindo o nosso podcast através da plataforma do Orelo também, porque o Orelo, ele tem uma, como é que é o nome? Monetização, né? É assim que os especialistas chamam. É porque, como a gente nunca vê uma monetização, a gente não sabe nem como é que fala, né? Então... Exatamente. Como a gente não sabe como é que funciona o dinheiro... Como é que chama? É dinheiro? não... É moeda? Como é que fala? Exato. Você sabe que é caviar. Exatamente. Mas agora, né, o que acontece? Lá no Orelo a gente tem umas recompensas pros assinantes, né? Uma delas era a nossa newsletter, mas a partir desse momento aqui que você tá ouvindo, na verdade é de um momento anterior a esse, mas enfim, você tá ouvindo agora, a newsletter é pra todo mundo. Então se você seguir o Up lá na Orelo, sem pagar nada, só seguir o Up, você já vai receber no seu e-mail e vai poder acessar através do próprio Orelo lá, né, do seu cadastro, a nossa newsletter, que agora tá mais robusta, com mais conteúdo, e toda semana ela tá saindo com novidades, com tudo que rolou, nossas opiniões, textos reflexivos e outros conteúdos ali dentro dessa fantástica salada de palavras, né, não, Marcelo? Não parece, porque vocês ouvem a gente sempre por voz e áudio, mas essa equipe aqui reúne grandes talentos do pensamento vivo brasileiro na arte da escrita também, né? É muito legal.
ver o que a gente tem pra falar, só que em vez de falar, a gente pega um teclado e digita, é uma oportunidade única, que agora todo mundo tem acesso. E de graça. Inclusive, o Cardoso e Marcelo e Tainá e todos que estão ouvindo, o Marcelo estava falando sobre os nossos talentos para a escrita, e a gente tem aqui o nosso mago Cardoso, que tá mostrando ser muito talentoso também, porque ele ficava assim, Ai, eu não gosto de escrever, eu odeio. aí agora ele foi e escreveu um texto lá, incrível, que está na newsletter aí. Se você entrar lá agora, você que não segue ainda, você vai ver. Mas, Dan, você não tá entendendo. O ódio é a minha força gravitacional. Eu giro ao redor do ódio. E o ódio, ele me faz criar as coisas. É por isso que é importante eu odiar as coisas, entendeu? Quanto mais eu odeio, melhor eu crio. Mas nos tempos atuais, é muito fácil você estar sempre com ódio, né? Então, assim, Sim. vai sair texto todo dia aí, se deixar. Eu já escrevi 2 já, pô. Baixou o Saramago. Eu falei pro Dan, foi a viagem pro Japão. Exatamente. Mas, sem mais delongas, hoje o que a gente vai fazer aqui é falar de videogame, né? Porque é o que a gente mais faz aqui, por incrível que pareça. Apesar da gente devagar. Ah. Ficou triste, Cardoso. Fiquei triste que a gente não vai falar, sei lá, sobre o show do Kendrick Lamar no Super Bowl. Mas tudo bem. Mas quem quiser saber opiniões sobre isso, já sabe, o link tá aqui na descrição. Hoje faremos a nossa lista aqui, nossa Ultimate lista de melhores jogos de 2024. Aí você deve estar pensando assim, Caramba, mas só agora que esses caras, esses vagabundos estão fazendo esse programa? sim, só agora estamos Sim. fazendo esse programa. E você que ficou aí ao longo de quase 2 meses esperando quais eram os melhores jogos, você vai saber agora. Então a gente vai fazer esse programa aqui em parte 1, parte 2. E a gente vai fazer um top 20. Sim, existiram mais de 20 jogos em 2024. E existiram 20 jogos desses que são os melhores. E eles vão começar aqui nesse episódio. É, nem todos, né? Nem todos que estão no 20 aí são os melhores, mas é definitivamente uma das listas já Você feitas. tá... Peraí. Você tá dizendo que a lista errou? Assim, eu, Felipe Cardoso, não concordo com a posição de alguns jogos, mas tudo bem. Então você tá dizendo que a matemática, ela tem que ser questionada. Não, eu não quero nem falar de matemática questionada, porque mais cedo estavam querendo dar golpe na nossa lista. Não vou informar quem foi. Não deram um golpe, pô. Tá aí. Mas quem conhece sabe, eu fui o detentor da democracia aqui nesse podcast. A galera tenta o tapetão, os membros que já conseguiram fazer valer a própria verdade na lista sem dar golpe de Estado são Tainá e eu. Quê? É verdade. Eu só queria dizer que a Tainá tava querendo entrar no golpe de Estado. Eu ia falar isso. Eu acho que o Marcelo ele não leu a conversa inteira. Não, Marcelo não leu o grupo, O não. que o normal. Marcelo lê, né? Eu não sei. O Marcelo escreve. Lê, ele não lê porra nenhuma, cara. É impressionante. Eu leio Vagabond no meu Kindle. Pra quem é novo aqui, né, Cardoso, acho legal a gente explicar mais ou menos como é que funciona esse bagulho de lista aqui. Que é o seguinte, cada um monta a sua lista pessoal, né, o seu top 10 pessoal. A gente vai, compartilha com todos e usamos uma fórmula matemática infalível pra poder definir quais desses jogos das nossas listas vão se aglomerar num maravilhoso top. E assim a gente monta aqui. Você que tá ouvindo, talvez esteja perguntando assim, tá, mas como é essa fórmula? Aí, meu filho, você tá pedindo demais, né? A gente só diz mais ou menos como é que é. Não é como se os matemáticos de Harvard revelassem suas fórmulas, sei lá, sobre a vida fora da Terra. Nem sei se eles fazem isso, tá? Pra todo mundo. Não é assim que funciona, não é não? Tanto é que ninguém tá sabendo de nenhuma vida fora da Terra até agora. Verdade? É isso. Olha, eu não sei se em algum momento alguma fórmula foi compartilhada, sei lá, na escola, assim, porque quando eu tava na escola, eu não aprendi fórmula nenhuma. Ninguém me ensinou nada disso, e se me ensinaram, eu não me lembro. Então, essa é a grande verdade sobre fórmulas. Sabe uma coisa que eu reparei sobre a nossa fórmula esse ano? Além da matemática em si, eu tava olhando nossas listas e eu percebi que o nosso desgraçamento físico e mental do capitalismo criou uma lista única. Porque, o que eu quero dizer com isso? O ano passado, às vezes, algum membro vai jogar jogo X. Então pensa, pô, já tô jogando. Alguém consegue jogar jogo Y? Aí outro integrante pega jogo Y. E isso é multiplicado por 2 quando, além do Up, tem a Tainá e eu dividindo reviews do JN, o Jornal Nacional. Então, a gente jogou jogos muito diferentes. Alguns são compartilhados, mas tem coisas que só a Tainá jogou, tem coisas que só eu joguei e assim vai. E eu achei que isso deixou a lista mais abrangente do que a média. Faz sentido, eu É acho. verdade. É verdade. Essa lista tá bem especial, ela tá bem diferente, assim. Mas eu acho também, Marcelo, de que, apesar disso tudo que você falou, talvez essa seja das listas mais recentes que a gente fez, a que tem mais jogos que muitas pessoas de nós jogaram, sabe? Que a maioria de nós jogaram. Às vezes acontecia de, sei lá, um jogo específico, só o Cardoso e o Marcelo jogaram. E aí o Dan e a Tainá não. Mas ele ficava numa posição alta porque vocês amaram esse jogo. E agora tá meio equilibrado, sabe? Tipo, são poucos os jogos ali que, sei lá, uma pessoa só jogou ou 2 pessoas só jogaram, assim, sabe? O ano passado ele é meio divisível, né? Eu acho que, sei lá, 2023 você tinha 2 ou 3 jogos, mas era principalmente
Alan Wake 2 e Baldur's Gate, no topo da lista de quase todo mundo. E eu acho que o ano passado foi mais... Não tem uma grande unanimidade. Eu acho que também é porque 2023 teve muito jogo, né, cara? Jogo grande, assim, jogo... Porra, mas era pra ser mais divisível, né? Eu achei engraçado que um ano que supostamente tem menos titãs, cada pessoa, sei lá, se você perguntar pra 10 pessoas, a chance de você ter pelo menos 5 jogos do ano diferentes é bem grande. Aí, na moral, deixa eu falar pra vocês, eu duvidei a gente falar a lista que a gente quer falar. Duvido. Então vamos lá. Zobzeta, você vai puxar uma música maravilhosa aí, que é a música que você escolher. Não, a música é de 2024, né? Not Like Us, do Kendrick Lamar. Essa daí não saiu em 2025, não? Não, 2024, ganhou o Grammy de melhor música do ano aí. Tá bom, desculpa, só fiz uma pergunta inocente. Ah, quem diga que a música de 2024 foi Caju, hein? Tô ligado, é aquele cartão de benefício? Não, aquele suco bom pra caralho. Também. Mas sucos e músicos à parte, só quero deixar aqui claro pra você que ainda não sacou, a gente vai acabar falando aqui alguns spoilers sobre os jogos, tá? Então fica aí o alerta geral pra que, tipo, se você é uma pessoa sensível, a gente não vai chegar aqui e falar, ah, não, porque o final do jogo é assim. Não necessariamente, mas, sei lá, pessoas mais sensíveis, a gente vai aqui comentar com detalhes. Corta pra Iná falando, o final de Metaphor é assim. Imagine, 50 horas pra zerar o jogo, dar o final aqui seria muito mancado. Pois é. Então vamos lá. Bora, Zabzetas. Bora. Toca aí a música que você achou que é a maior música de 2024. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. Meu amigo Cardoso, Fala comigo. vamos falar sobre os melhores jogos de 2024? Vamos. Vamos começar, né? Tem muito jogo pra falar. A gente separou aqui 20 jogos. É, só que 10 no programa de hoje e 10 no próximo programa. Só pra galera não ficar desesperada achando que, sei lá, ficar um mês de louça pra lavar pra conseguir ouvir o programa. É, não, fiquem tranquilos aí. A galera que é veterana aqui, que já ouve o Up há muito tempo, sabe como é que é. Você que é novo, tá chegando agora, então vamos lá começar no nosso 20º lugar. Que é quem, Marcelo Vinícius? Nosso 20º lugar. 20º lugar é ninguém menos que Guerra nas Estrelas, Foras da Lei. Seria um bom nome de Sessão da Tarde, filme de Sessão da Tarde. Não é? Pô, agora que eu, falando assim em voz alta, eu até fiquei mais interessado no jogo. Que isso? O Marcelo já começou como? Pô, cara, eu falando já do jogo, eu acho que é um jogo que teve seus problemas, como todo jogo da Ubisoft, mas ainda assim eu acho que é um jogo muito legal, muito divertido, tem vários easter eggs e referências, que é a coisa que o verdadeiro nerdola de Star Wars gosta. Verdade. Tem personagens interessantes, tem personagens carismáticos, o bichinho lá, que eu esqueci o nome, é muito legal. Nix. Isso, Nix. Quase Nietzsche. Tipo, depois de um tempo, e é por isso que ele tá na 20ª posição e não lá na frente, a fórmula do jogo fica um pouco cansativa, assim. Pelo menos pra mim, eu achei que o jogo ficou cansado, do meio pro final. Mas é um jogo bem legal. Cara, eu joguei ele em dezembro, entre dezembro e janeiro, assim, e eu me surpreendi, confesso, porque eu achei que eu fosse odiar, porque, tipo, Ubisoft, mas me surpreendi, eu achei legal, o início do jogo é bem legal, quando você chega naquele primeiro planeta lá, naquela primeira lua, na verdade, né, onde o jogo fica aberto ali, eu fui me surpreendendo, assim, com umas coisas interessantes, os minigames legais, adorei o minigame de carta do jogo, eu acho muito legal, muito divertido, apesar de eu achar o ecossistema do jogo em torno do minigame meio ruim, o jogo em si é legal, sabe, divertido de jogar. Eu só acho que o problema do jogo é justamente quem desenvolveu, né, tipo, depois de um tempo ele começa a dar fortes sinais, assim, de tipo, cara, esse é um jogo da Ubisoft, e isso pra mim me fez cansar do jogo, sabe? Depois de um tempo. Mas ele é bem legal, é bem divertido. Acho que pra quem é fã de Star Wars, assim, ele é uma excelente pedida, cara. Acho que é um dos melhores, porque eu não gosto muito da saga lá do Cal Kestis, sei lá. Nossa, obrigada. Primeira pessoa que eu encontro que fala mal também dessa vez. Nossa, acho muito ruim, sério, muito ruim. Bom é Force Unleashed, pô. Force Unleashed era maneiro. Force Unleashed é legal. Pô, a equipe inteira gosta de Star Wars, né? Que engraçado. Gostar é muito forte, amigo. Tipo assim, hoje em dia eu suporto, mas eu já gostei muito. Eu também, já fui muito fã uma época e agora deu uma boa amenizada, que eu confesso que eu não gosto muito desse rolê de expandir demais num nível, sei lá, fazer uma série do Boba Fett, sabe? Tipo, mano, deixa o cara lá sem diálogo no original, tá tudo certo, não preciso saber mais sobre ele. Cara, e o ator é ruim demais, né, gente? Exato. Pelo amor de Sim. Deus, o ator que faz o Boba Fett, nossa. Sim, mas acho que é por isso que eu gostei do Star Wars Outlaws também. Ele não tá na minha lista, mas eu joguei ele e achei ele legal. Porque ele justamente surfa, né, na nostalgia da trilogia clássica.
chega e só tenta ser uma historinha a mais ali, não tenta, sabe, ser a origem de um personagem que apareceu em outro filme, sabe? Não tenta, assim... Você não precisa de muita bagagem pra aproveitar ele. Então, por isso que eu gostei dele, assim. E eu sinto até que a tradução dos selos de Sessão da Tarde pra ele define ele bem, assim. Pra mim, ele é um jogo meio Sessão da Tarde, assim, pra quem é fã de Star Wars. Uma coisa que eu acho legal, Tainá, pegando um pouco carona no que você disse, eu acho que ele é legal por ele ser um pouco despretensioso, sabe? Sim. Aquela franquia da Respawn, ela propõe uma história muito grandiosa, um personagem muito grandioso, e no segundo jogo, então, ele escala mais ainda em termos de importância do personagem. E aí eu acho que eles, tipo, sei lá, não vão por um caminho que eu acho muito maneiro, sabe? Enquanto o Outlaws, ele, cara, pô, eu acho muito maneiro nessa primeira lua que você tá, que ela tem uma vibe meio subúrbio, sabe? Os barzinhos, e os becos, e os ambulantes vendendo as paradas e tal. É meio que a vida comum no espaço, sabe? A vida comum, obviamente comum ali no meio criminoso e tal, né? Que é Star Wars. Mas, tipo, me passa muito essa vibe de uma rotina mais simples, sabe? Nada muito, nossa, o imperador e o cara que vai matar o Darth Vader, sei lá. Meio isso, assim. Acho isso é legal. E tem uns easter eggs aqui e ali, né? Aparições de personagens e tal, mas não é uma coisa assim... Por exemplo, o Fallen Order, que já é sobre a Ordem 66. Tipo, mano, já tanta gente sobreviveu nesse negócio que agora, na verdade, fica mais fácil fazer uma lista de quem morreu, porque é a menor, na verdade. Eu não aguento mais essa história. Sim, não, cutucam tanto que você já chega cansado já pro jogo, basicamente. E eu acho que o Outlaws justamente traz esse frescor, assim. No fim, acho que tá todo mundo meio empapuçado da Disney. Mas é do lore mais pesado de Star Wars. Desse núcleo, desses bonecos, galera Skywalker, o Obi-Wan, Boba Fett, esses personagens canônicos da primeira e da segunda trilogia. E eu acho que a galera gostaria de ver umas coisas mais isoladas, né? Umas coisas que explorem aquele mundo sem ficar recorrendo a fanservice. Cara, eu acho que as pessoas não querem ver mais nada, na verdade. Eu acho que tem que dar um tempo. Mano. Deixa pra lá essa porra aí, esquece. Eu tô meio traumatizado. Eu acho que o único fã de Star Wars da equipe é o Dan. Fã de Star Wars, como assim? Que ainda é fã? Não, que é fãzaço, assim. Eu simpatizo. Eu acho que, pelo que a Tainá falou, também não é nada assim. O Cardoso era bem fã, cara. Cardoso era bem fã. Mas você sabe que eu participava do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Cacete, você tá me zoando. Mano, é sério. Mas você se vestia de Jedi, assim? Botava capinha? Não, porque eu sou gordo e tenho uma média altura, né? Não tem roupa pra mim, né? Mas se eu pudesse, eu teria me vestido. Entendi. Nas ruas do Rio de Janeiro, com aquele roupão, ia ser maravilhoso. Roupão. Aí a gente que é nerd, vocês que são os otaku, anime friends e tal, o maluco era do Conselho Jedi. Cara, mas eu tenho certeza que o Cardoso nunca bateu continência pro Conselho Jedi, cara. Para, ele levou um cabo de vassoura como sabre, brincou de espadinha com os caras lá. Mas não bateu continência. Bater continência é diferente. Você que tava jogando jogo de simulador de vida medieval aí, tá falando de espadinha por quê? Isso aí é ossos do ofício. Tá bom, bora pro próximo, Dan. Qual o jogo que é melhor do que Star Wars Outlaws? Cara, eu fiquei surpreso desse jogo tá tão baixo, tá? Eu fiquei surpreso desse jogo tá aí, porque esse jogo nasceu e morreu cedo, pô. Sim, mas injustamente, tá? Vou defendê-lo. Cara, nosso 19º lugar é o Dragon's Dogma 2, jogo que Tainá gostou pra caramba, né, Tainá? Sim, eu gostei. Eu acho também que a polêmica envolvendo as microtransações do jogo meio que mataram um pouco, assim, o que eu acho que ele tinha de potencial pra evoluir ali na comunidade. Porque ele é um RPG meio que na vibe ali do Kingdom Come também, ele tem umas paradas realistas, e acho que isso afasta muita gente, porque ele tem um ritmo muito lento. Mas eu gostei muito do universo dele, é que eu gosto muito de história com dragão, assim, no geral. Eu gostei muito do mundo aberto, apesar dele ser cansativo, dele exigir que você, por exemplo, fazer viagem rápida seja trabalhoso, né? Não é só você clicar um botão, como na maioria dos jogos. Você precisa ter um item específico e tal, e você tem que cuidar quando é dia, quando é noite, porque fica mais perigoso. Cara, você vai, por exemplo, matar os mesmos goblins lá que você tá matando no início do jogo, no final. Então, assim, ele tem uma cadência muito peculiar. Só que eu gostei muito da exploração dele. Eu acho que um pouco dos segredos e mistérios que o mundo aberto dele tem me lembra um pouco o Red Dead Redemption 2, só que com essa pegada de dragão, com essa pegada, assim, mais medieval, que eu gosto muito, assim, no geral. Tanto que, pra mim, as melhores coisas do jogo são justamente coisas secundárias. Por exemplo, o encontro com a Esfinge, que é maravilhoso. O encontro com a Medusa também, que é muito legal. Então, eu
eu curti muito, assim, da atmosfera que ele cria, sabe? A história, ela é, acho que, do esperado do Dragon's Dogma. Quem conhece o primeiro jogo sabe que ele tem esse rolê, né, com o coração do dragão e tal, com o seu destino. Não foge muito disso, assim. Cara, eu gosto muito também de luta grandiosa, assim, lutar contra um dragão gigantesco quando você tá batendo, tipo, na unha dele e arrancando só um pedacinho de HP, você tem que ter todo um trabalho pra derrotar ele, é muito gratificante, assim. E eu fico um pouco triste que achei que as microtransações deram meio que uma sujada, assim, no lançamento dele, porque eu sou muito contra as microtransações, porque elas quebram essa parte realista, né, do jogo. Por exemplo, elas facilitam a viagem rápida. Então, a galera achou que eles estavam sacaneando, né? Tipo, fez uma mecânica propositalmente difícil só pra vender uma coisa em cima, o que a galera tá certa em reclamar. Então, eu fico triste mais pela forma como eles conduziram, porque eu acho que foi um tiro no pé, assim. Mas, no geral, eu curti muito o jogo e tal. Eu acho que o problema foi eles monetizarem em cima de recursos que são considerados básicos, Sim. sabe? Tipo, pô, mano, você vai pegar qualquer RPG de mundo aberto, absolutamente qualquer, e, tipo, a viagem rápida é uma coisa que depois de algumas horas, ou às vezes depois de alguns minutos, ela já tá liberada pra você. Sim. Tipo, começa a cair na internet um discurso em torno de uma decisão da Capcom de, tipo, monetizar esse recurso, e, tipo, tinha como você obter no jogo de graça, mas eram poucos vezes, né, que você podia, ou poucos lugares que você podia ir, alguma coisa assim no início, né, ou comprar. Pô, aí fudeu, né? Aí todo mundo caiu em cima do jogo por causa disso. Mas eu acho que tem um outro problema em torno dele também, Tainá. Eu acho que uma coisa que você comentou, e que é uma verdade, assim, eu gostei do Dragon's Dogma 2, eu amo o primeiro. E o primeiro foi um jogo que eu aprendi a gostar com o tempo. E eu acho que isso pode acontecer com o Dragon's Dogma 2. Eu acho que ele pode se tornar um jogo meio cult, assim, sabe? Porque eu acho que o primeiro é meio cult. Com certeza. Aqueles clássicos cult, assim. E isso pode acontecer com ele ou não sei. Mas eu acho que um dos problemas, você falou que, você vai enfrentar aquele mesmo Goblin várias vezes. Eu acho que isso pega um pouco as pessoas, sabe? Porque ele é um jogo longo, como um bom RPG de mundo aberto e tal. Você vai passar muitas horas ali. Se você for mergulhar nas sidequests, for explorar a mitologia daquele mundo, você vai perder de vista, assim, o tempo de jogo que você vai investir ali. E quando você começa a sentir que há uma repetição nos inimigos, há uma repetição nos combates, e parte da graça do jogo é o combate, né? Porque o combate dele é bem legal, assim. Eu acho que as pessoas cansam, sabe? E aí, algumas pessoas que eu conversei, que estavam jogando, falaram isso. Pô, cara, depois de mais ou menos umas 15, 20 horas, assim, eu comecei a cansar um pouco do jogo. E eu acho que isso é um problema, né? Pra um jogo tão longo, você com 15, 20 horas cansar por sentir que tá num looping ali, sabe? Então, eu acho que esse discurso também eu comecei a sentir das pessoas que estavam jogando, e isso fica meio impregnado, sabe? Em como as pessoas compreendem o que é o jogo, sabe? E eu acho que isso acabou atrapalhando ele também. E fora que ele saiu muito perto do Final Fantasy também, né? E do Like a Dragon. Então foram 3 RPGs grandes ali muito perto, e você acaba tendo que escolher, né? E aí, enfim, nem todo mundo tem grana pra, sei lá, né? Meter bala aí em 3 RPGs. Aí teve o Persona também, né? O Persona 3 também saiu ali nessa janela. Verdade. Então acho que a pessoa acaba tendo que escolher. Ele não saiu em nenhum serviço, né? O Persona, por exemplo, tava no Game Pass. Mas enfim, eu acho que ele sofreu com isso. Mas eu gosto do jogo, eu acho o jogo muito legal. Ele não entrou na minha lista por um detalhe, assim. Ele ficou tipo ali no 11º, sabe? Da minha lista pessoal, assim. Acabou mudando algumas coisas que a gente vai acabar falando aqui mais pra frente. Cara, só antes de passar pro próximo, eu tava olhando aqui a sua lista, dando um leve spoiler, tipo, você achou o Dragon's Dogma melhor que o Dragon Age? Tô dando Tô dando spoiler. Não, tudo bem, a gente pode censurar isso aqui, só pra intrigar. Mas, cara, eu fiquei muito na dúvida, Marcelo, entre os dois, assim. E acabou que os dois não entraram na minha lista. É porque eu joguei RPGs melhores esse ano, então foi meio por isso, assim. Justo. Mas eu não sei qual eu gostei mais. É só porque o Dragon Age é woke, né, amigo? Entendi. Tem isso também, né? Mas vamos lá, sem spoilers e spoiler do programa a gente censura, spoiler de jogo a gente deixa. Qual é o próximo jogo da lista então, Tainá? Próximo jogo, eu fiquei bem surpresa, inclusive, de ver ele aqui. Em 18º lugar, Paper Mario Thousand Years Door. Clássico, né? GameCube. Olha, Lista nintendista, né? Tem que dizer. olha, a gente tem algumas regras aqui, né? E esse jogo aí, ele quase fere as regras. Por quê? Porque até pouco tempo atrás não podia remake, não podia não sei o quê. Aí agora entra esse jogo aí. Então, por isso que eu fiquei surpresa. Porque não é uma remasterização? Então. É um remake, né, na verdade. É raro, na real, puxando pela memória, a Nintendo pegar um jogo antigo e fazer só um remaster, assim. Acho que isso aconteceu com Twilight Princess. Wind Waker eles deram um migué na direção de arte, mas
Mas, num geral, ou dão pra um estúdio terceiro refazer o jogo. Eu acho que isso aconteceu com o Super Mario RPG, né? Ou é mais uma das firsts, né? Que foi o caso do Paper Mario. E eu acho que esse jogo, além dele ter, entre muitas aspas, melhorado, porque eu acho que eles são experiências diferentes, principalmente nessa parte da direção de arte, né? Às vezes as pessoas gostam de certos aspectos do de GameCube, certos aspectos do de Switch. Eu acho que eles têm seus prós e contras, mas eu acho que essa é a versão mais acessível pra jogar esse jogo. E com a melhor tradução. Teve muitos problemas, né? Eu acho que eu já falei isso quando a gente falou do jogo no episódio, né? O Paper Mario no GameCube teve alguns problemas de tradução, não por erro, mas por tentativa de apagar o gênero de uma personagem, que tem literalmente uma personagem trans, um grupo de 3 irmãs no jogo. E na versão americana eles tentaram maquiar isso, né? Esconder isso de alguma maneira, fingir que não era, e corrigiram esse erro histórico nesse remake. E eu fico feliz, porque, na minha opinião, é o melhor RPG do Mario que existe. E o GameCube não é tão maior que o Wii U, assim, né? Tipo, muitos jogos que são exclusivos de GameCube ficaram perdidos num limbo que, sei lá, meia dúzia de pessoas jogaram. Pô, mas eu tenho uma pergunta. Muda alguma coisa em relação ao original? Tem detalhes nas mecânicas, detalhes nos diálogos, mas acho que a maior transformação mesmo é como eles pararam pra refazer todo o aspecto de dobradura do jogo, assim. Então é mais visual do que mecânico e tal. É, mas não é o mesmo jogo remasterizado. Tem nuances, mas o grande esquema mesmo é visual. É. Cara, mas ele foi refeito mesmo. Ele foi refeito numa outra engine, assim. É que a engine do outro Paper Mario do Switch, que eu esqueci o nome agora, aquele Origami King? Pô, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a colocar ele na lista, porque é quase um remaster, né? Tipo assim, se só muda visual e algumas melhorias de vida pro jogo, né? Não, acho que ele cai na mesma de Metroid Prime, quando a gente fez o Melhores de 2022, é isso? Tô maluco? Sei 23. lá. Pra mim é mais um remaster do que um remake. Não, acho que ele tem mais mudanças. Visualmente falando, eu acho que ele tem muito mais mudanças que o Metroid Prime, por exemplo. Não sei não, hein? Pô, tem. Meio que você repensar certos aspectos. Por exemplo, o teatro das batalhas é outra coisa. É, isso é verdade. Pega uma ideia original e você reimagina ela, assim. Não é só um gráfico mais bonito. Eu acho que existe uma linha tênue aí, né? Entre o remake e o remaster em alguns jogos, assim. Por exemplo, o remaster lá, Pixel Remaster lá, do Final Fantasy VI, ele é o jogo quase todo idêntico, assim, tipo, só que remasterizado, né? Mas ele tem sequências de animação que foram refeitas naquela engine lá do HD 2D, do Octopath Traveler, né? Então, algumas pessoas não chamam ele de remaster, chamam ele de remake, apesar dele fazer parte do pacote do Pixel Remaster. Então eu vou dar um exemplo aqui. Então o GTA Trilogy podia estar aqui. Cara, eu não sei sobre o GTA, não posso opinar. Porque ele foi, tipo, totalmente refeito numa nova engine. Acho que ele é só textura, né, não? Não, entendeu? É esse o meu ponto. Mas quando é um caso, por exemplo, Resident Evil 2, aí zerou, tá? Tipo, suave. É, porque é totalmente refeito. É um né? jogo novo, né? Resident Evil 2. É um jogo novo, sim. Então, mas se a partir do momento que o Paper Mario tem mudanças substanciais de texto, de história, de movimentação dos personagens, etc, etc, vocês não acham que isso é considerado um jogo refeito e não apenas remasterizado? Eu perguntei isso, né? O Marcelo falou que foi mais visual, aí eu... Não, pô, ele falou por exemplo, da personagem, né? Que ela é tratada de uma outra forma. mas aí é uma mudança pequena de texto, né? Eu não acho pequena, não. Eu acho que é uma reinterpretação da personagem ali, da forma como tratam ela. Eu acho que isso muda, sabe? Eu acho. Então, mas só que é uma diferença só de texto, né? Mas pra um RPG como esse, o texto faz bastante diferença, né? Entendi. Eu acho, sim. Sei lá. Não sei, eu encaro ele mais como uma versão definitiva de um jogo que tinha várias, sei lá... Ele poderia ter tido melhor polimento, e eu acho que na época que ele saiu, esse universo do Mario de Papel não estava tão bem resolvido e tão estilizado quanto é hoje. Nem sempre isso foi pro melhor, vale dizer. Mas eu acho que nesse jogo, do ponto de vista de design de personagem, ele tava no ápice, mas a caracterização do mundo, enquanto um reino de papel, ainda não tava tão assim. Eu acho que eles mesclaram as duas coisas, fizeram uma nova versão que seria definitiva. Então, mas aí me parece muito mais, tipo assim, atualizaram pra uma nova geração esse jogo do que, tipo, refizeram de fato, mudaram a história e não sei o quê. Mas não precisava mudar. Não, só que você não tá entendendo, eu não tô reclamando do jogo, não tô falando que o jogo é ruim e tal, não sei o quê. Eu tô falando só que pra estar nessa lista, eu acho que ele não deveria estar. Cara, eu
acho que, na verdade, é o tipo de coisa que a gente tem que falar antes. Eu confesso que eu não me atentei, assim, passou batido. É porque eu não sabia nada sobre o jogo, então por isso que eu tô sabendo agora e tô falando que acho que é mais um caso pra não estar na lista do que um caso pra estar. Eu acho que tem a diferença entre o remaster / porte, porque hoje não tem mais porte, assim, né? É muito difícil. Normalmente tem alguma remasterização em cima. Ah, tem. A Nintendo fez isso lá com o Super Mario lá, naquela coletânea lá. Mas a Nintendo é uma grande brincalhona, né? Não, mas Tainá, você não tá entendendo o negócio aqui. Por que essa discussão, então, não sei o que lá. Se é da Nintendo, tudo vale nessa lista, é impressionante. Tipo assim, se é da Nintendo, vale remaster, remake, pronto. porte, vale absolutamente tudo, entendeu? É isso que acontece. Sim, e pior é que às vezes eu concordo, né? Mas dessa vez você tá comigo, amigo. Dessa vez eu tô com você. Aí, pô. Mas pra Nintendo dar aquela passada de pano. Exatamente. Pô, velho, são quase 20 anos de diferença em relação à tecnologia que eles tinham pra contar essa história em 2005. Em relação a agora, é um puta de um trampo, assim. Ah, Marcelo, pelo amor de Deus. É totalmente diferente do caso do GTA. O jogo foi realmente refeito em 2024. Eu sou mais o nosso Resident Evil, querido. Vamos pro próximo? Eu tô muito curioso pro próximo, porque eu ouvi falar muito bem dele, mas eu quero ouvir o que a Tainá tem pra dizer. Porque em 17º lugar a gente tem Lorelei and the Laser Eyes, o jogo com o nome mais maravilhoso. É incrível. Dessa lista toda aqui. Esse nome é incrível. Fala aí, Tainá, seu coração sente de alegria. Sim, e ele tinha que estar um pouquinho mais à frente. Eu discordo da posição dele, porque pra mim é um dos melhores jogos de puzzle de 2024. Que eu fui jogar sem muita expectativa, mas eu achei ele incrível, porque basicamente na história você meio que ele é uma arquiteta e você é convidada por um italiano misterioso a ir num castelo, e lá ele falou que tá a obra-prima dele e ele precisa da sua ajuda pra terminar ela. Então basicamente você vai num lugar sem saber nada além disso, e lá tá cheio de quebra-cabeça e toda a área é um puzzle pra você superar, e assim, é aquele tipo de quebra-cabeça que ele não é extremamente difícil, mas ele é o suficiente pra você se sentir assim um gênio, sabe? E eu gosto muito como o ritmo dele é perfeito, assim, você começa com quebra-cabeças bem sutis, assim, de matemática, uma coisinha assim de objeto fora do lugar e tudo mais, e vai escalonando pra você ter que montar literalmente quebra-cabeças físicos, você ter itens mais específicos e saber o que você pode mesclar ele com outra coisa pra você gerar um resultado. Então, o ritmo é muito bom porque ele vai escalonando assim até ficar bem mais difícil. E eu acho que esse jogo ele tem uma experiência melhor se você souber o menos possível dele. E a estética dele é muito legal, ele é monocromático, todo preto e branco, e ele tem um joguinho legal com contraste de cor, principalmente em rosa, e ele usa muito bem isso pra criar uma atmosfera ainda mais misteriosa, sabe? Assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Quem que é esse cara? E ele tem até um pezinho ali, diria, no terror, porque às vezes um pedacinho de tinta parece sangue, e ele leva uma pegada até um quarto. Então, você tem ali meio que um playground gigante de quebra-cabeça, e ele só te joga lá. Eu gosto de jogo que não subestima o jogador, ele confia em você e fala, tipo, mano, se vira, sabe? E eu adoro quebra-cabeça, me lembrou muito Resident Evil antigo também, no sentido de, tipo, é só você, uma caneta e um papel, e escrevendo os puzzlezinhos ali no papel e tal, e é só, sabe, confia na sua inteligência e vai. Então, eu gosto muito de jogo desse estilo, e pra mim, acho que foi um dos jogos mais interessantes, assim, que eu joguei. Que nem eu falei, eu fui muito sem muita expectativa e me surpreendi pra caramba. E, Tainá, me diz uma coisa, por que Laser Eyes? O que isso significa, se não for um grande spoiler, assim? Eu vi muita gameplay dele, vi uma galera jogando em live também, mas eu não tive a oportunidade de jogar, hein? O que ficou muito na minha cabeça foram aquelas imagens dele, que ele é tudo em preto e branco, né? E com aquele laser nos olhos da personagem ali, meio ciclope, né? Sim. Do X-Men, assim. Fiquei curioso pra saber o que é isso dentro do jogo, assim. Isso é uma mecânica? É o que, assim? Então, é ligado à história. Então, é spoiler. E como eu falei, quanto menos você souber sobre a experiência como um todo, assim, eu acho que só você saber que ele é um jogo que não subestima, que ele é focado em quebra-cabeça. E eu juro, cara, tipo, desde o primeiro minuto você fica instigado, sabe? Começa ali já na entrada do castelo, então ele já te solta ali pra você, por exemplo, investigar o carro. Daí você tem que ter aquele instinto de jogador, né? Tipo, vou olhar aqui no porta-luva, vou olhar aqui na parte do espelho. Então, ele, sabe, confia em você plenamente. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, a cartilha de manual do jogo tá dentro do porta-luva.
novos, então você pode simplesmente avançar pro castelo e nem achar o manualzinho que explica as coisas básicas do jogo. Cada cantinho tem um segredo, cada cantinho parece que foi pensado com cuidado pra esconder uma coisa pro jogador, assim. E eu achei, assim, fantástico. A atmosfera dele, o level design dele, todos os puzzles eu achei impecáveis. Sério, e que nem eu falei, tem até uma pegadinha, assim, ele flerta com o terror, que eu curto pra caramba, assim. Bom demais, cara. Bom demais. Tô muito curioso pra esse tá na minha lista, assim. Sim, eu recomendo pegar no Switch, porque eu joguei lá e achei que caiu como uma luva lá no Switch. Ele tá na minha lista, né, de desejos, e ele entrou em promoção no final do ano passado. Só que eu acabei escolhendo outros jogos pra pegar, né. Ele não tava com uma promoção tão boa, assim. Aí eu decidi esperar um pouquinho, esperar ele entrar numa outra promoção, e de repente eu pego. Mas tá aí, o nosso 17º. O Marcelos não jogou esse não, né, Marcelos? Não, tem uma lista de jogos que todo mundo fala, joga que é a sua cara e eu nunca jogo. Esse parece que é muito o caso. Sim, eu acho que vocês três iam adorar. Justo. Vamos então jogar. Agora a gente vai pro 16º lugar, que é o jogo que tá na lista do Dan, que é o Dread Delusion. Dread Delusion. Ah, esse foi aquele que tu me mandou durante as férias, não foi? Eu comentei sobre ele com você, sim. Esse é o low poly, né? Acho mó bonito esse jogo. Cara, ele é muito bonito, assim, a direção de arte dele é fantástica. Eu indiquei ele no Up Indica no Instagram e eu não tive a oportunidade de falar muito sobre ele aqui no programa, porque ele foi um jogo que eu joguei no período que a gente tava de férias. Então, a gente não fez programa nesse meio do caminho, né? Tudo era gaveta, que a gente foi gravando em dezembro, então só agora eu tô tendo realmente a oportunidade de comentar. E, cara, ele talvez tivesse ficado mais acima na minha lista, mas eu fiquei meio na dúvida, porque eu não pensei muito e ele ficou em 6º lugar, assim, na minha lista pessoal. Cara, o que é o Dread Delusion? O Dread Delusion, ele é um RPG aos moldes, assim, daqueles RPGs que fizeram muito sucesso nos PCs, né, nos anos 2000, tipo Elder Scrolls, tipo Kingsfield, né, que é o jogo lá da From Software, antes de Dark Souls. São aqueles jogos com personagem em primeira pessoa, né, espadinha na mão ali. Acho que o principal elemento desses jogos, como é o Kingsfield, é o quanto a história é muito bem elaborada e o quanto você mergulha naquela mitologia, naquelas coisas todas que estão acontecendo, porque tem um cuidado muito grande com a lore nesses jogos, assim. E ele tem uma vibe meio Walking Simulator, ele tem uma vibe meio tipo, cara, explore, desvende tudo é um grande mistério, assim. E essa é uma vibe meio Skyrim, né? Acho que a franquia Elder Scrolls tem muito isso no DNA dela, né? De um mundo com uma mitologia muito bem construída, povos, cidades. São vários livros que você consegue ler dentro do jogo, né? Livros inteiros, assim. Você consegue ler contando lendas, contando a história mesmo, a geografia local ali. E o Kingsfield, ele tem todo esse clima, toda essa vibe, assim. Você joga com um cara, ou uma mulher, né? Que acorda ali numa prisão e aí você, sem saber nada, só sabe que tá acontecendo uma grande situação política no mundo, que existe uma personagem lá, uma mulher muito foda que tá tentando tomar o controle do mundo ali, e aí você, em meio a toda essa história megalomaníaca, você que não é ninguém, tem a sua liberdade negociada ali pelos caras que eles te mandam numa missão suicida, e se você sobreviver, você tá livre da prisão. Então o jogo começa assim, sem você saber muito sobre quem é você, sobre quem é aquele mundo. Quando você constrói o seu personagem, você consegue selecionar a lore do seu personagem, então dependendo de que lugar que você escolheu que ele veio, ele tem um background diferente, mas todos os backgrounds que você escolhe levam pra um ato criminoso, sabe? Tipo, você fazia parte de um grupo de exploradores e você foi, sei lá, ganancioso e graças à sua ganância você perdeu seus companheiros, sabe? Eles morreram numa situação. Você vem com a base do que é o seu personagem, mas você, como não sabe nada do mundo, é meio que isso, você é jogado ali pra você descobrir. E, cara, o jogo é muito profundo na sua exploração e na sua história, assim, de uma forma muito curiosa. E, cara, eu comecei a jogar e eu fiquei muito fascinado, assim. Os diálogos são muito legais, o combate é meio qualquer coisa, mas se você parar pra pensar, o combate do Skyrim também é meio qualquer coisa. Então, ele é bem inspirado nesses jogos, né? Ele não é muito inspirado no Skyrim, na verdade é mais no Morrowind, né? E principalmente no Kingsfield, assim. E eu queria só contar uma coisa muito breve do jogo, assim, porque como vocês não jogaram, vou ficar falando muito aqui, vocês não vão pegar muito. Mas uma coisa muito legal, que assim, pra vocês entenderem como a lore é muito doida e aprofundada, assim. Cara, tem uma cidade no jogo que é uma cidade de zumbis. Eles não são zumbis, mas eles são como se fossem... É uma que é tudo vermelho? O céu é vermelho? Isso é o reino todo.
O céu do mundo é todo rubro, né? Meio rosa, meio vermelho. Isso você entende no jogo também, porque que o céu é assim. Mas aí tem essa cidade, né? Essa cidade que você vai, e aí tem esses personagens que eles são tipo uns zumbis, uns mortos-vivos. E aí quando você ouve falar deles pela primeira vez, você fica com medo desse lugar, né? Tipo, cara, quando eu chegar ali vai dar merda. E quando você chega lá, você descobre que eles são conscientes, assim, eles não são zumbis como no Resident Evil. E que o que fez eles ficarem tranquilos é porque desenvolveram uma carne sintética pra que eles não precisem comer carne humana. Caraca, que incrível. Eles fizeram uma sociedade, tá ligado? E aí é um povo do jogo, assim. Então, esses detalhes, assim, cara, e você descobre isso lendo, falando com determinados personagens, você vai pegando fragmentos da história, assim. Então, quanto mais você for curioso, mais o jogo, tipo, te dá respostas, sabe? Sobre tudo que tá acontecendo ali, assim. E ele é um jogo, que fica aqui o alerta até, ele é um jogo que ele não é apenas inspirado em jogos antigos, mas ele traz ideias antigas também, assim. Sei lá, tipo, abrir uma porta, você vai ter que pegar a chave, meter a chave ali pra abrir, sabe? Ele tem umas coisas meio assim que, pra jogadores mais... que não jogaram esses jogos dessa época, ou que, sei lá, não é muito do paladar da pessoa, sabe? Jogar jogos mais antigos assim, talvez você fique meio, isso é uma barreira pra mim. Não acho maneiro. Mas eu acho que vale dar uma chance, Ou sabe? seja, quem tem paladar infantil. Não é paladar infantil, assim. Tu toma Coca-Cola esquentada no micro-ondas, Marcelo? Pelo amor de Deus. Cara, vou te dizer que hoje eu tomei gelado, hein? Caraca, milagre. Também o calor que tá fazendo. Madan, antes de você passar pro próximo jogo, eu queria apontar uma coisa, tanto pra nossa audiência, quanto pra quem tá aqui gravando, ou seja, Tainá e Marcelo, as pessoas especiais incríveis. Esse jogo só lançou pra qual plataforma, Dan? Só lançou pro PC. Só lançou pro PC, né? Queria dizer que até pouco tempo atrás, esse salafrário tava aí, ó. PC pra fazer planilha, não sei o quê. E agora tá aí, ó, falando sozinha, meia hora do jogo, todo emocionado, feliz que o negócio tem zumbi que come carne vegetal e sei lá o quê, toda alegrinha aí. É isso que eu falo, tá entendendo? O cara é o maior PC gamer da história e tá aí, ó, enganando os outros. É isso. Cara, sabe o que é o pior, ô Cardoso? Eu tava de férias, cara. De férias. E sentado no PC jogando joguinho. É isso que eu falo. Pô, eu sou filha da puta, É, cara. Aí cara. eu falei assim, caraca, a férias do Up vai casar com o meu recesso do trabalho. Então eu vou ficar assim, porra, tranquilo. Vou fazer o que eu quiser. Aí eu me peguei sentado no computador, cara. É impressionante. Caraca, Dan, o mundo ele dá voltas, tá vendo, cara? Que coisa Cara, linda. como dizia minha avó, cara, quem cospe pro alto cai na cara, né? Então... Exatamente. Você não fez nenhuma trilha, não leu nenhum livro. Que fazer trilha? Eu li livro, hein? Eu li, sim. Mas olha só, eu quero fazer só um último comentário antes de passar pro próximo jogo, Cardoso. Eu vou cravar aqui, hein? Eu previ. Eu previ. Cara, o Dread Illusion, ele faz parte de uma onda que está acontecendo, que é o Field-like. A gente teve o Souls-like. E eu estou sentindo que vários outros jogos estão saindo ao mesmo tempo, assim, jogos independentes e tal, que estão bebendo da fórmula do Kingsfield e estão bebendo das fórmulas dos antigos Elder Scrolls e jogos dessa vibe, assim. E eu acho que o Dread Illusion é um desses jogos. Da hora. E tem outros saindo, vários jogos saindo, assim. E eu já vi esse termo na internet, as pessoas comentando, Field-like. Então eu acho que o Dread Illusion, talvez ele não seja um expoente, um pilar disso, mas ele faz parte desse movimento, assim. Se isso vai chegar ao, vamos dizer, mainstream, assim, dos jogos, vai se tornar um blockbuster de videogame, como é o caso do Elden Ring, não sei. Mas eu acho que tá surgindo uma tendência que, a princípio, tá muito mais nos jogos independentes, mas quem sabe passe a influenciar jogos AAA e tal, assim. Acho que vale ficar de olho aí. Mas sabe qual a tendência que tá mais forte, Dan? Qual a tendência que tá mais forte, Cardoso? Joga Dan PC Master Race. Essa tendência aí, 2025, Daniel só comprando jogo na Steam. Safado. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem que ficar com ele mesmo, porque pela primeira vez eu tô jogando um jogo, uma campanha longa no meu novo setup e, velho, que bagulho de corno, mano. Tá odiando? Não, na real o problema sou eu. Ah, verdade. É uma questão muito idiota, mas ela acontece. Você abre o jogo, aí ele fica em tela cheia no seu monitor principal. E aí, aqui pelo menos, eu ainda fico vendo as outras abinhas e programas abertos, navegador aberto no segundo monitor. E aí eu não consigo focar. Não, velho. aí não dá. Não, tem que desligar tudo e focar só no jogo. Cara, eu fiz isso quando eu tava jogando esse Dread Illusion. Eu desligava o outro monitor, tipo, pra poder não ficar olhando nada, sabe? Quero saber o que a Tainá tem a falar sobre PC Game. Eu sou contra. Correto. Pô, vamos pro próximo. Com essa frase a gente vai pro nosso 15º lugar, que é o Visions of Mana. Jogo aí que Marcelo Vinícius se declarou em vários momentos ao longo de 2024, né, Marcelo? Pô, é estranho falar uma das minhas maiores surpresas, porque eu tava repassando a minha lista e, na real, boa parte da minha lista é de surpresas, né? Inclusive, o topo da lista acho que é só surpresa. Mas
esse é um jogo daqueles que você recebe pra escrever sobre, que eu falei, ossos do ofício, taranã, taranã. E ele não tava no meu radar, e eu acho que ele não tava no radar de ninguém. Eu imagino que ele tenha vendido mal, o estúdio foi fechado, tipo, o mundo acabou. E eu fico muito feliz de ter... Que fechou o estúdio? Que isso, Marcelo? Feliz que o estúdio fechou? Caralho, mó esculacho, mano. Caralho, o Cardoso, pô, fechou o estúdio, Marcelo. Fiquei muito feliz. Marcelo é layoff-like. Vagabundo que fica de home office, que quer receber por hora extra, tem que fechar. Toda essa galera aí. Exato. Galera, pô, a gente paga pizza pros caras ficarem 16 horas na empresa e eles reclamam? Fecha estúdio, acaba tudo. Mas enfim, o Visions of Mana, falei bastante sobre ele. Ele é da série Mana, que é uma série clássica, que já há algum tempo não recebeu um lançamento da série principal. E eu acho que essa é a parte mais triste da parada do estúdio, que é justamente quando azeitou um time que poderia ser o time pra tocar o futuro de Mana pelos próximos 10 anos, ele foi fechado antes mesmo que saberem qual seria a repercussão do jogo. E eu não vou dizer que o jogo é, sei lá, eu não joguei Metaphor Fantasio, ou outro dos grandes RPGs do ano, como não joguei Like a Dragon também. Mas eu já cravo que Visions of Mana não chega perto do padrão de qualidade desses jogos. Mas eu acho que nas coisas que ele acerta, ele é muito cativante. Os personagens, a maneira como ele traduz as artes, né? Como é que eu vou dizer? Como é o nome? Os artworks. As concept arts da série Mana, que sempre foram pinturas à mão, coisas muito coloridas, uns cenários que parecem aquarelados às vezes. Eles traduziram isso pro 3D de um jeito que eu acho surreal. Nesse sentido, no mínimo, eu acho que o jogo merecia ser lembrado entre melhores do ano, em categorias visuais, assim. E eu gostei muito do sistema de combate. Fiquei viciado no sistema de classe e no sistema de combate, que eu acho que é legal pra quem tiver curiosidade de como funciona. Não vou lembrar o número do episódio em que a gente falou de Visions of Mana, mas eu aprofundei bastante nas minhas impressões sobre ele. Ele deve estar bem barato hoje em dia e fica a dica aí. Pra quem gosta de RPG japonês, eu acho que vale muito a pena e ficou low profile, digamos. Boa. Acho que é um jogo que ele consegue fazer jus ao legado da franquia, assim, né? Que eu acho que foi o que os anteriores não conseguiram. Não conseguiram se aproximar da magia que a franquia tinha. Não necessariamente ele é tão bom quanto os clássicos, né? Mas ele entrega um pouco dessa vibe, da atmosfera que eu acho que as pessoas esperavam ver de novo em um próximo jogo, né? Da franquia, mano. É, o tipo de série clássica que cai naquele limbo de porte, remake que é pior que o original, e jogo de celular, e voltou a ser um grande jogo, uma grande coisa. Infelizmente, a alegria de pobre dura pouco, né? Boa. O episódio que o Marcelo falou do Visions of Mana é o 239, tá? Boa. Foi o episódio que a gente falou sobre ele, sobre o Famicom Detective Club e Pokémon GO. Pra quem quiser ouvir mais opiniões do Marcelo, é o 239. É isso. E, Tainá, qual o jogo que é melhor do que Visions of Mana? O próximo da nossa lista. Então, curiosamente, também é um RPG japonês, que é o Metaphor Fantasio. A gente já falou muito, né, sobre esse jogo em episódios passados, que é o novo jogo dos criadores de Persona 3, 4 e 5, que basicamente ele segue aquela formulazinha Persona, mas com uma temática de fantasia e também com algumas mudanças de jogabilidade que dá, por exemplo, uma amenizada ali no grind, deixa mais fluido, ter que upar cada personagem, porque tem, né, aquele sistema social. Acho que basicamente ele é o Persona com uma roupagem de fantasia e muito ambicioso, assim. E também é a primeira vez que os desenvolvedores eles exploram uma temática de fantasia. Foi bem interessante ver ele saindo do rolê colegial ali. Então você vê uma pegada mais madura também no geral. Ele não perde totalmente o humor, ele ainda tem missões divertidas, diálogos que você vai dar risada, só que ele tem uma pegada um pouquinho mais sóbria ali, né, porque a história em si envolve briga pela coroa, um monte de morte, traição, muita reviravolta, até literalmente o último minuto. Então é um jogo assim de muitas horas, você aí vai zerar ele não com menos de 40 horas, então é um jogo que você investe muito tempo, mas quem curte RPG japonês é obrigatório, assim, pra mim provavelmente é o melhor RPG de 2024, é que eu sou muito fã de Persona, então eu já fui assim naquelas assim que já sabia que já ia amar e não me decepcionei. Eu recomendo demais. Não diria que é o meu favorito da Atlus, mas diria assim que dá pra você sentir na prática que ele é o mais ambicioso, o mais grandioso, digamos assim. Acho que essa é a primeira grande polêmica da lista, com todo respeito aí a Star Wars e Dragon's Dogma, mas acho que é um jogo que a maioria dos ouvintes esperava ver no top 10, e isso só não aconteceu porque eu fui proibido de jogar esse jogo. Que conste aí pra nossa audiência, que
que eu pedi emprestado esse jogo pra Tainá e ela deletou a própria conta. E ela falou pra mim que a Sony foi na casa dela, levou o PlayStation dela e... Nossa. Proibido de jogar joguinho japonês. Exato. Mas sabe, tu tá falando aí que o jogo é bom, tu nem jogou, pô. Não, eu sei que ele é aclamado. Eu quero dizer que ele tem hype pra ser top 5. A gente viu pelas premiações do ano passado, hein? Mas não tá lá, Marcelo. A lista, ela é definitiva e a matemática, ela é perfeita, não tem jeito. É Metaphor em 14º. Os próximos jogos a gente vai falar que todos são melhores que Metaphor, não tem Cara, jeito. e o 13º já vai ser... Comparando com o Metaphor, Sim. eu acho que pra Tainá vai doer muito. Vai, mas tudo bem. Mas, pra quem quiser ouvir aí o nosso episódio sobre Metaphor, já tá aí. Seja feliz, escute, porque lá a gente fala mais profundamente sobre isso. Não, Dan? Exatamente, só não lembro o número dele aqui, mas em algum momento eu pego aqui e compartilho. Ah, mas o Zabuzeta coloca aí com a voz do Google. O episódio que falamos de Metaphor foi o número 245, publicado em outubro do ano passado. Dan, conta pra gente qual é o RPG japonês de 2024 que é melhor que Metaphor Refantage. Tainá, desculpa por isso. Essa eu não vou falar em voz alta. Mas em 13º lugar da nossa lista, Final Fantasy VII Rebirth. Nossa, o ânimo na voz do Dan pra anunciar. Pô, mas assim, eu gosto do jogo. A Tainá que eu sei que não gostou. Eu acho que ele não tá aqui à toa. Não é que eu não gostei. Tem pontos que eu discordo. Entendi. Então, ele tá na lista minha e do Marcelos, eu acho. É. Cara, a gente falou bastante sobre esse jogo ao longo do ano. Em alguns programas a gente comentou. Bastante relativo, né, Dan? Porque a gente esqueceu desse jogo no meio do caminho, né? Assim, a verdade é que a gente não fez um programa solo dele, né? Ele foi um jogo que entrou, assim como o Metaphor, assim como o Visions of Mana, por exemplo, ele entrou num programa daqueles que a gente fala sobre vários jogos. A gente não fez um review mais amplo, né, sobre o Final Fantasy. E quando a gente fez o programa sobre ele, se eu não me engano, nem eu nem o Marcelo tínhamos terminado o jogo. Exato. Então, a gente tava meio que no meio do caminho, assim, entendendo ainda pra onde aquela parada ia, né? Mas eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Vocês terminaram o jogo? Eu terminei. também. Eu não. Eu tô em... Nossa, eu tô no Canyon. É, então, porque eu sinto que esse jogo é meio interminável, né? Então, eu não só terminei, como eu recomecei ele no final do ano. Caraca. Mas é porque eu dei uma corrida quando eu joguei e eu senti que eu não tinha jogado ele no ritmo que eu gostaria. Aí eu pulei um monte de coisa, sabe? Não fiz algumas sidequests e tal. E tem algumas sidequests que são muito boas nesse jogo. Algumas histórias secundárias ali são bem legais. Ao mesmo tempo, ele também tem muita coisa que é meio inflado, né? Uhum. Muita coisa que eu acho que não precisava. Meio é gentileza sua. Eu acho que o meu problema com o meu progresso do jogo é justamente que eu não consegui fazer o que você fez, que é correr. Justamente porque tem histórias paralelas que são bem legais, eu fui querer fazer tudo em cada área. E, velho, é inflado. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Mas, pra deixar o motivo dele estar na minha lista, né? Eu acho que o que é legal de falar de positivo sobre ele é que eu acho que foi os momentos em que ele acerta. Eu já adorava o combate do original, eu acho que ele dá uma refinada, mas eu acho que a ideia de explorar o mapa do mundo de Final Fantasy VII deixou ele mais próximo do original, de Play 1. Eu não me sentia realmente jogando um remake de Final Fantasy VII no primeiro jogo. Eu acho que ele é uma releitura da história de quando eles estão na Avalanche, se conhecendo e tudo mais. Mas acho que a sensação de jogar Final Fantasy VII refeito, essa meio que realização de um sonho aí de quase 30 anos, né? Isso eu senti em Rebirth, nos momentos em que ele acerta e nos momentos em que ele brilha. Se ele fosse só o acerto e brilho, ele ia estar tranquilamente no meu top 3. Acho que eu já falei sobre isso, eu sinto que eu tô me repetindo, mas já que a gente tá falando sobre o jogo, eu vou estar me arriscando a ser repetitivo aqui, mas eu acho que esse jogo, assim como a parte 1 do remake, ele consegue um feito que eu acho que é muito difícil, cara, que é você conseguir de alguma forma recriar uma coisa ali, só que uma coisa tão marcante, um jogo tão marcante, tão importante pra tantas pessoas, e conseguir ampliar aquilo de uma forma que ele meio que realiza um pouco do que as pessoas imaginavam que era aquilo ali. Porque quando a gente pega jogos dos anos 90 ali, né, muitas coisas eram feitas como dava pra fazer, né, porque, enfim, a tecnologia não permitia você explorar mais, assim. Mas eu, quando eu era moleque jogando Final Fantasy, eu me recordo de imaginar como aquele mundo era mais amplo, mais profundo, com tantas coisas ali, sabe? E é um pouco daquela coisa da conversa paralela, né, quando você tá jogando um jogo, e aí você fala, nossa, muito legal aquela parte, caraca, muito maneiro. E aí você imagina, né, um pouco ali. E acho que esse jogo, ele meio que ele transforma o imaginário dos jogadores em uma coisa palpável, sabe? E isso é muito difícil, sabe? Fazer isso bem, assim. Eu sei que a Tainá não curte muito, principalmente a reta final do jogo, né? Algumas decisões, principalmente de roteiro ali.
ali. Eu diria assim que eu não gosto de algumas decisões de roteiro, mas eu também não gosto do semimundo aberto, né, digamos assim. Eu acho que é meio preguiçoso e repetitivo, tipo, é as mesmas coisas em todos os lugares, assim. E eu acho o level design de Gongaga terrível. Aqueles negócios de cogumelo lá, nossa, me dá pesadelo. Mas enfim, é só isso que eu não gosto. Esse trecho é caído mesmo. Eu acho meio caído. Mas eu acho também que é porque ele chega num momento que você já tá meio assim, chega. Cansado, Chega do looping, sabe? É que assim, nessa época que eu joguei, eu tava ainda na pira de troféu e tal, então eu zerei, fiz 100%, zerei no hard, então acho que eu acabei também saturando um pouco, assim. A forma como você joga ele é meio complicado. Tipo, o Marcelo, acho que ele não conseguiu terminar porque a forma como ele escolheu jogar não ajudou ele a terminar, né? E esse jogo, como ele é muito inflado, se você entra fundo em, tipo, tudo que ele tem a oferecer, você vai acabar cansando, sabe? Eu lembro que eu larguei ele um tempo, depois voltei. Aí quando eu voltei, eu falei, quer saber? Vou rushar e vou até o fim, sabe? E aí eu acabei recomeçando agora no final de 2024 exatamente pra pegar o que eu deixei pra trás. Cara, sendo bem sincero, e fica de conselho pra quem tá ouvindo, se você não tem esse preciosismo de ver tudo e fazer tudo, foca na história principal e no que não é essencial pra você sentir que seus personagens estão bem equipados e bem preparados pra progredir. E depois que você terminar, vê o que você perdeu no YouTube. Sem brincadeira. Cara, eu acho que ele tem momentos, assim, maravilhosos. Sei lá, o Sephiroth junto com o Cloud lutando, assim, é muito legal, sabe? É um jogo muito bonito. E eu acho que ele é um jogo que ele... Pra quem é fã de Final Fantasy VII, quem jogou Final Fantasy VII em algum momento da vida e gostou, ou, enfim, carregou aí, como o Marcelo falou, né? Esse sonho aí, que às vezes as pessoas nem sabiam que era um sonho, mas acabou se tornando, de ver o remake, né? De ver ele feito dessa forma como ele tá sendo feito. Eu acho que ele é uma oportunidade de você passar mais tempo com esses personagens, de você passar mais tempo nesse mundo. E são poucos os jogos que voltam em remakes ou que recebem continuações e que conseguem fazer isso assim, sabe? Eu acho que ele é um milagre ele existir, o remake de Final Fantasy VII, e ser dessa forma, sabe? Por mais que ele tenha problemas... É mais milagre ainda o terceiro existir. Ele já foi confirmado, né? Porque vendeu mal o Rebirth. Pois é. Vendeu mal pros parâmetros da Square Enix, né? Só que a gente não sabe muito bem quais são os parâmetros de vender mal pra eles, né? Parece que sempre que tem esse jogo ele fala que vende mal, pô. A questão é que Final Fantasy já não tá vendendo bem, né? Já tem um tempinho aí. Tem essa questão. Acontece. Mas tá aí, Final Fantasy VII. A gente falou mais sobre ele no programa que a gente fez sobre ele, e a gente falou sobre ele do Game Awards também, se eu não me engano. Enfim, tá aí. Não, tem coisas que eu pensei ouvindo você falar. Eu pensei, nossa, isso é um adendo bom. Eu falei, aí depois veio um déjà vu, sabe? Eu falei, não, já fiz isso. Vamos seguir. Foi o que eu falei, eu acho que eu fui um pouco repetitivo aqui, mas enfim, tá aí. Esse foi o nosso 13º lugar. Em 12º lugar, Cardoso, que jogo é melhor do que Final Fantasy VII Rebuff, Metaphor Refantasio, Star Wars, Dragon's Dogma? Qual jogo que é, cara? Cara, melhor do que ele é um jogo... Eu acho que é a primeira vez na história do Up que a gente coloca um jogo mobile aqui na nossa lista, e esse jogo é Pokémon TCG Pocket. Toma. Pera aí, vai falando aí que eu vou abrir os boosters do dia. Merecidíssimo. Fala aí, Dan, você que é o maior Pokémonzeiro da história. Cara, acho que todos aqui jogaram, todos aqui curtiram o jogo, né? E isso é uma coisa muito curiosa. É difícil nós 4 jogarmos um jogo e todo mundo curtir, todo mundo botar na lista, assim, não é sempre que isso acontece. Cara, o Pokémon TCG Pocket, ele foi um fenômeno, né? Ele tá sendo ainda um fenômeno. Acho que provavelmente você que tá ouvindo, se não é você a pessoa, você tem alguém no seu círculo social que joga e que tá compartilhando nos stories do Instagram, ou no feed do Blue Sky, ou no Zap, no grupo, o Pokémon maneiro que eles tiraram, com a arte que eles tiraram, a arte maneira lá, bonitona. E o jogo, ele... Acho que ele é meio isso, né? Ele é a essência do Pokémon entrando ali na vida das pessoas, aquela coisa, olha só, peguei esse Pokémon aqui. Ele tem muito essa vibe, né? O que eu acho mais interessante, ele é um jogo que ele foi pensado muito pro colecionismo, né? Ele tem toda uma coisa de recriar a experiência de você abrir o Buster, recriar a sensação de você tirar uma carta rara, uma carta, sei lá, muito forte, muito poderosa ou muito bonita. E ao mesmo tempo, ele também é legal de você jogar, né? Porque ele é extremamente bem otimizado. Então a gameplay ali das partidas é muito bem feita, muito melhor do que aquela porcaria daquele Pokémon Live lá, que é extremamente mal otimizado, extremamente feio e ruim, principalmente no celular. Calma, cara, vai dar tudo certo. Pô, fico muito puto, cara. Queria muito que o TCG Pocket ele evoluísse, sabe? Os caras chegassem a um ponto que tudo vira dentro do TCG Pocket e eles abandonassem aquele live lá, que eu acho muito ruim. Pô, eu só acho que o QR Code das cartinhas podia funcionar no Pocket. Pô, aí ia ser um estouro absoluto. É porque são outras cartas, né? Ah, mas sei lá, tipo assim, te dá uns
pack a mais, sei lá, qualquer coisa. Podia valer de alguma coisa mesmo. Mas, cara, eu adorei o jogo, eu tô jogando muito ele ainda. Eu diminuí um pouco o meu ritmo do competitivo, assim, mas isso é porque eu acho que é um dos problemas do jogo também, e talvez ele não tenha ficado mais alto na minha lista por causa disso. O foco que ele dá no combate é pouco recompensador, assim. Eu cansei um pouquinho do combate, mas eu continuo abrindo os busters, continuo colecionando, saiu uma coleção nova. Mas eu quero ouvir de vocês também, porque ele tá na lista de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo quer falar. Vai lá, Tainá, você que abre pacotes absolutamente todos os dias. Sim, sim. Pra mim, na verdade, o que mais me cativou com o Pokémon TCG Pocket foi que me reconectou com a franquia Pokémon, assim, porque eu cresci jogando muito Pokémon ali no Game Boy, no GBA e tal. Só que daí vieram, assim, as novas gerações ali, acho que mais no X e no Y ali. Eu meio que me dei uma desconectada porque eu já não gostava muito do design dos monstrinhos, eu achava, assim, que... Eu ainda sou, na verdade, do time, candelabro não é Pokémon, sabe? Eu sou um pouco purista, assim, eu gosto da primeira e da segunda geração, no máximo, ali uma terceira, mas bem no máximo. Então, me rolou, assim, esse afastamento da franquia. Eu cheguei até a jogar o Sword and Shield, achei legal, o Scarlet Violet também achei, mas não era a mesma experiência de quando eu era pequena, assim. Só que isso voltou com o Pokémon TCG Pocket e foi uma surpresa, assim, muito boa. Eu baixei meio tipo, tá todo mundo baixando também, né? Que mal vai fazer? E aí o mal é que eu não consigo passar um dia sem abrir pacote de Pokémon digital. Cara, eu não me arrependo, assim, pra mim, eu também não sou muito de jogo mobile, então por isso também é uma surpresa ter me pego tanto, assim, mas transformou uma experiência, assim, acho que até além do jogo, sabe? Pra mim, por exemplo, toda vez que minha namorada chega do trabalho, a gente tira alguns minutos pra sentar junto e abrir pacote, olhar, sabe, as cartas, ou batalhar junto e tal. Então, se transformou, assim, uma experiência além, sabe? Me reconectou com a franquia e entrou no meu dia a dia, assim, de uma forma fixa que eu realmente não tava esperando, assim, ainda mais pra um jogo mobile. Meu apego a ele, eu acho que é muito emocional, assim, claro que tem todos os aspectos técnicos que o Dan falou, eu acho também que, no geral, o Pokémon e a Nintendo também, né, se importa muito com a experiência como um todo, né, a interface, como tá rodando e tal, não só o polimento, mas, assim, ter um cantinho de fichário, ter um cantinho pra você expor sua cartinha, você poder também interagir com teus amigos, mesmo sem texto, né, mas você poder curtir também o fichário dos outros, tudo isso é uma coisa, assim, que agrega, né, na experiência como um todo. E eu acho que eles fizeram isso muito bem, assim, eu tô ansiosa pra eles continuarem aumentando, assim, os pacotes do jogo, mais cartas, mais eventos também. Então eu tô animada. E entrou a troca, né, que apesar de ser inflação, ter chego no Pokémon, eu achei que sim, eu me diverti trocando cartinha, esgotei meus tokens em um dia lá, mas mesmo uma parada que eles ainda vão ajustar e tudo mais, já tô me divertindo pra caramba, assim. Então pra mim realmente foi uma surpresa. Eu gostaria de comentar, Tainá, que a troca é simplesmente podre. Viu? Podre. Sim, mas você fez troca. Óbvio, até mas acabar assim... tudo, né, viu? Esse é o ponto. Fiz, mas com dor no coração, né? Porque você tem que sacrificar a carta pra ganhar ponto. Pô, vai tomar no cu, né? Aliás, alguém me manda uma Starmie, por favor. Ah, claro, é muito fácil ter uma Starmie repetida pra trocar, assim. Cara, o Marcelo é incrível mesmo. Por que? É que eu acho que eu tenho. Olha aí. Me arruma um de alga que eu te arrumo uma Starmie, pô, tranquilo. Me arruma R$1.000, hein, Marcelo? Cara, meu deck de água só falta Starmie pra ser a coisa mais apelona do universo. Cara, essa frase é tão novembro de 2024. O meta mudou faz muito tempo. Pô, mudou muito. Inclusive, essa é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que tem um lance, cara, que as pessoas, inclusive no grupo secreto, muita gente comentou isso na época que o jogo saiu, que tava todo mundo comentando muito, né? A galera ainda comenta, mas tava mais quente naquela janela inicial ali, né? Que era tipo assim, como que começa a jogar o TCG? Por onde que a gente começa? Pô, achei legal aqui esse Pocket, me interessei pelas cartas, assim. E é muito mais complicado, né? As cartas físicas, porque são muitas coleções. Se você quer jogar competitivamente, o meta é muito complexo, são muitas cartas vendo o jogo, muitos decks diferentes, as cartas são muito caras, então você não sabe muito bem por onde começar. Enfim, é complicado. E o TCG Pocket, eu acho que em termos de jogo, do competitivo, ele acertou muito em criar um meta próprio, sabe? O cara que manja muito do TCG, ele já começa meio em desvantagem, porque ele não conhece as cartas. Ele não sabe quais cartas tem ali disponível, quais que vão combar, quais que não vão. Então até o cara que manja mais do TCG, ele teve que dar uma estudada, entender o meta. Então, tipo, de certa forma, isso balanceia o jogo, sabe? Deixa todo mundo mais em pé de igualdade ali. Desde o cara que tá aprendendo agora pro cara que manja mais. É tudo um aprendizado rolando, sabe? Em andamento, assim. Eu achei isso muito legal. Se eles tivessem feito, como o Cardoso falou do QR Code, por exemplo, isso 10 cartas, né? Como dá no TCG Live, cara, a galera que já é viciada ia já começar o jogo, tipo, largando muito na frente, sabe? Então acho que foi muito um acerto deles criar um meta próprio pro jogo. Isso foi muito legal. Deve ser meio que a sensação
sensação de jogar um jogo de luta contra alguém que tá começando. Vocês já passaram por isso? Quando você tá muito no competitivo de um determinado jogo, aí você vai jogar, sei lá, com seu primo e você toma vários golpes do além porque você, velho, não faz sentido você ter pulado agora em vez de ter esquivado, esse tipo de coisa. Quebra seu ritmo total, né? Eu acho que quem tem os decks do competitivo, desses torneios mundiais, que já tá há anos nesse bagulho, quando vai lidar com o TCG, deve dar essa sensação de os vícios depõem contra você, né? Eu acho que esse é um problema, na verdade, você começar assim, né? Que todo TCG passa, tipo, todo card game, mas eu acho que os card games que já existem há muito tempo, isso é muito mais amplificado, né? Tipo, o Magic, por exemplo. Se você vai começar a jogar Magic agora, um jogo que tem 30 anos aí, sei lá, mais de 30 anos, a chance de você entrar numa loja, no seu bairro ali, onde a galera se reúne pra jogar, e você ser massacrado, é muito grande, sabe? Então, se a loja não tem um meta próprio, sabe? Em que a galera se respeita, usa decks mais balanceados para os novatos poderem se sentir em casa, você não vai entrar no Magic, sabe? Você vai sentir que aquilo ali não é pra você, que a régua é muito alta, ou que você vai ter que gastar muito dinheiro. E eu acho que o TCG Pocket, ele se preocupou com isso, sabe? A estratégia foi essa. Dan, oi. Isso acontece muito com você? De entrar numa loja e hoje vou tirar o domingo pra jogar Magic, ser massacrado? Eu tenho certeza que isso aconteceu com ele tá falando dele mesmo. Hein? O exemplo foi muito específico, velho. Não, isso na verdade eu sou o que massacra, não o que é massacrado. Pô, eu jogo Magic há muito tempo, gente. Entendi. Muitos anos. Porra, ele meteu o Heisenberg. I am the one who knocks. Não, agora eu vou ser honesto aqui. Isso já aconteceu comigo, sim, cara. Quando eu retomei o Magic, eu fiquei anos sem jogar e eu retomei, cara, eu fui numa loja, assim, e aí tinham novas modalidades e tal, novos tipos de deck, novos formatos, né, de jogo, que o Magic tem muita carta. E aí eu tava muito por fora e sim, eu fui atropelado, assim. É complicado. O Magic é um jogo complicado. Você tem que ter amigos pra jogar com você, sabe? Se for jogar com desconhecidos, tem chance de bater com a cara na parede, assim. Não veio com essa, não. Você tá levando o nome do Up pra esse espaço e é uma vergonha você chegar numa loja e ser massacrado. Não, tudo bem. Nunca mais vai acontecer, tá? Eu juro. Tô treinando aqui pra poder... por favor, fica de olho aí. Levar o nome do Up pras alturas. Você quer comentar, Cardoso, sobre o TCG? Tá na sua lista também, né? Cara, eu coloquei mais o TCG pelo valor histórico disruptivo do jogo no ano de 2024 do que eu jogar, porque eu larguei o jogo, assim. Mas eu acho que a importância dele pro ano de 2024 vale ele estar na lista. Perfeito. Então tá aí, Pokémon TCG Pocket, melhor que Final Fantasy, melhor que Metafor. E qual que é melhor do que Pokémon TCG Pocket, Marcelo Vinícius? Não, Marcelo Vinícius é o caralho, porque o Marcelo Vinícius ficou... Porra, aquele jogo de merda que o Cardoso jogou que todo mundo vai esquecer e não sei o que. Chupa, Marcelo Vinícius, um jogo melhor do que o teu Visions of Mana que ninguém jogou, melhor que o Final Fantasy que ninguém se importa, melhor do que Paper Mario Thousand Years Door que nem deveria estar na lista. Indiana Jones e o Grande Círculo. Chupa, Marcelo. Cara, Marcelos, não é só hora de falar, Marcelos. Agora você tem que ouvir, cara. Caralho, virou o sincerão isso aqui. O Daniel o Tadeu, tá ligado? Eu nem joguei Indiana Jones, tá ligado? Eu sou um defensor conceitual desse jogo. Pra mim, todo jogo que é em primeira pessoa, que não é cobertura, tirinho e que foca em exploração, eu vou defender esses jogos com unhas e dentes. Apesar da Tainá falar que a pior decisão estética do mundo foi o jogo sem em primeira pessoa. Não vem com essa, não. Porque no episódio que eu não estava aqui, você ficou falando que o jogo era esquecido, que ninguém se importava e etc. Cadê o seu Deus agora? Cara, mas isso não é demérito do jogo, isso é um problema do calendário. Na parte 2, a gente vai falar sobre um dos meus jogos favoritos do ano, que saiu em janeiro do ano passado, e ele foi esquecido. Mas não é o calendário que tá em 11º, é o Indiana Jones. Então vai lá, Cardoso, fala aí do Indiana Jones. Cara, Indiana Jones, eu confesso que eu estava com muito medo, porque eu sou muito fã da franquia. Os filmes recentes, meio mais ou menos. Mas assim, os filmes clássicos são uma das minhas séries de filmes favoritos. Eu tava com um receio muito grande se esse jogo ia ser bom, se ia ser ruim. Mas felizmente eu confiei na Machine Games. Eu sabia que eles iam fazer um trabalho legal, porque os Wolfenstein são muito legais. E eles fizeram um trabalho muito legal no Indiana Jones, porque a principal coisa, a coisa que era mais importante, que é você se sentir o Indiana Jones. E eu acho que nesse jogo você se sente o Indiana Jones. Um dos meus grandes medos é que ele tentasse emular ali um Uncharted, ele não faz isso. E ele não faz isso em várias camadas, tanto nas camadas de tipo, primeiro que é um jogo em primeira pessoa, segundo que o peso do
personagem é completamente diferente do peso de jogar com Drake, que você basicamente sobe em tudo, dá mortal, taca chicote pra lá e pra cá e balança como se você fosse uma pena. Aqui no Indiana Jones você sente o peso do personagem, você sente que ele não é um personagem acrobata nem nada, ele é só um professor que faz umas maluquices. Eu acho o stealth do jogo interessante, eu acho que ele podia ter mais algumas coisas assim pra ficar melhor, mas eu não acho ele ruim. Eu gosto muito da exploração do jogo e eu acho que nisso eles acertaram muito. A parte de exploração do jogo é fantástica. Você tem um bairro aberto ali pra você explorar e nesse bairro aberto tem uma porrada de coisa pra você descobrir, um monte de segredo e todos são histórias muito interessantes, assim. Tipo, não são sidequests meio foda-se, sabe? Ô Cardoso, ele é um open bairro? É open bairro. Show. Teve uma sidequest que eu gostei muito, que é no primeiro lugar, que, cara, você tá basicamente ali na Itália fascista, né? Isso é uma coisa muito importante no jogo, você bate em fascista, o que é maravilhoso, e o jogo faz questão de ficar te lembrando isso o tempo inteiro, que é muito legal. E aí você tá ali no Vaticano e tal, e aí você passa por uma porta, um lugarzinho assim, e você descobre que nesse lugarzinho você não pode entrar, mas tá rolando alguma coisa ali, e você não sabe o que é. E aí um tempo depois, uma das mecânicas mais interessantes do jogo é que você consegue pegar a roupa de um inimigo, de uma coisa que você precisa ser, sei lá, um padre, alguma coisa assim, e você consegue vestir essa roupa. E aí o que você faz? Você bate nos fascistas, pega a roupa do fascista, e aí quando você pega a roupa do fascista, você consegue entrar naquele lugar ali que tinha aquela coisa que você não sabia muito bem o que era, e você descobre o que é, que eu não vou falar aqui. Mas é muito interessante. Eu achei muito legal eles incorporarem um pouco do Hitman no jogo. Tipo, não tem a mesma complexidade, mas ao mesmo tempo ele pega um pouco desses elementos pra construir esse Indiana Jones que não é um super-herói que atira pra lá e pra cá e que mata todo mundo e que resolve tudo da maneira mais simples possível. Ele te traz soluções mais inteligentes pra você passar por aquela parte, sabe? Eu acho isso muito legal desse jogo. Então, eu acho que é merecido. Pra mim, esse jogo tinha que estar mais na frente, mas eu fico feliz que ele é muito melhor do que qualquer jogo que o Marcelo Vinícius falou até então. Mas sabe o que eu pensei ouvindo você falar? Ser ingrato. Indiana Jones, ele acabou caindo num lugar muito específico, que é aquele jogo que vira profético e atual sem querer. Eu acho que isso aconteceu com Death Stranding. Evidentemente que não tava na conta do Kojima, que no ano seguinte a gente ia entrar numa pandemia global, que ia deixar os temas de Death Stranding muito mais palpáveis, assim. E eu acho que Indiana Jones, os filmes saíram ali perto do final da Guerra Fria, onde era muito comum você colocar o grande vilão do século XX, que é o nazismo, como o vilão das histórias, principalmente em Hollywood. E eu acho que o estúdio realmente queria fazer um jogo de Indiana Jones com a vibe clássica de um filme de Indiana Jones, e aí em seguida veio o segundo mandato do Trump, deixando esses temas muito mais vivos, né? Não é só uma alegoria histórica, né? Achei esquisito isso. Não, e, tipo, jogando o jogo você sente que as piadas sobre isso, bater em fascista e tal, não é uma piada só em relação àquele período em específico, tá ligado? Eu imagino que o comentário social que eles pensaram, pô, isso aí tá forte, os caras estão avançando, né? No hemisfério norte já era realidade ano passado, mas o tanto de gente que saiu do bueiro nos últimos 2 meses, eu acho que a equipe do jogo deve pensar, carai, que bom que o jogo existe. E, sei lá, espero que as 6 pessoas que jogaram absorvam bem essa mensagem. 2 estão aqui, inclusive, né? Tem 4 espalhadas pelo mundo. Inclusive, eu acho engraçado que, assim, eu conversei um pouquinho só sobre o jogo com o Cardoso, mais ainda quando ele não tinha jogado ainda, conversei com ele. E é engraçado, porque a gente não trocou ideia depois que ele zerou e tal, mas tudo que ele falou, eu meio que falei também no episódio passado, assim. Eu tive literalmente a mesma sensação, assim. Sim. Com a exploração, com a forma como ele faz você sentir o Indiana Jones. E eu achei isso muito engraçado, assim. A gente literalmente teve a mesma sensação, assim, com a experiência. E foi engraçado, porque eu tava te perguntando tanto antes de começar, e depois que eu comecei, eu desapareci da face da terra. Porque eu tava, tipo, cara, jogando muito, me divertindo muito com o jogo, assim. Uhum. Ele tem o clima do Indiana Jones, né? Tipo assim, então ele tem aquelas piadas engraçadas, ele tem aquela cara de safado do Harrison Ford, tipo, ele tem isso, assim, que precisava muito. Sim, eu também curti muito, tanto que ele tá na minha lista aqui. E é por isso que o jogo fecha um grande círculo que são os 10 primeiros eleitos melhores de 2024, não é, Dan? Exatamente isso que eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca, você entrou em minha mente, Marcelo Vinícius. Mas se vocês quiserem ouvir mais opiniões sobre a Tainá em relação ao Indiana Jones... Sobre a Tainá. Não, opiniões sobre a Tainá. Mais opiniões sobre Indiana Jones pela Tainá, da Tainá, por Tainá, vocês ouvem um episódio que saiu aí na semana passada, que foi um episódio sobre Indiana Jones. Então tá no ar aí, então a Tainá teceu mais comentários.
passada ou retrasada, hein? Depende de uma coisa que vai acontecer essa semana. É verdade, que a gente tá gravando esse programa aqui na véspera de um State of Play, né? Então, se eu tiver errado a data aqui, é porque o State of Play foi bom. Se o State of Play foi uma merda, a gente vai fingir que não aconteceu e esse programa vai sair na data que a gente planejou. Não, tá maluco. Vai ter GTA 6, Bloodborne Remaster, Silk Song, God of War Remake, vai ter tudo isso. Silk Song, exato. É. E o State of Play vai ser apresentado pelo Phil Spencer. Anota essa aí. Não, e eles vão anunciar, sabe o quê? Gears of War pro PS5, num evento do PlayStation. Phil Spencer apresentando. Exatamente. Phil Spencer abraçando o Jim Ryan. É assim que vai começar. Que nem aqueles vídeos Ryan já foi, cara, pelo amor de Deus. Jesus abraçando os outros, tá ligado? É tipo pelo isso que vai amor acontecer de Deus. quando começar o State of Play. Vai abrir com Banjo Tree. Exato, correto. Exato. Então tá bom, vamos nessa? Vamos nessa então, semana que vem a gente tá de volta com a parte 2 desse programa aqui, onde vocês vão descobrir qual foram os 10 melhores jogos de 2024. Então, cara, já segue a gente aqui no Spotify, segue a gente lá no Orelo, fica de olho na nossa newsletter, no nosso Instagram, a gente tá fazendo posts lá semanalmente, posts bonitinhos lá, que são muito legais. Vai lá curtir, vai lá seguir a gente e semana que vem a gente tá aqui quarta-feira, 10 horas da manhã. É nóis. Valeu, gente. Falou. Valeu. Até mais. Forte abraço, hidratem-se. Tchau. Nós.